Graça e paz, igreja, que deu um probleminha aqui, mas a gente voltou de novo. Amém? A gente vai começar aqui com um louvorzinho, tá? Pra gente ouvir aqui. Hoje a gente vai falar sobre julgamento, hein? Se podemos ou não julgar. Amém? Amém, amém. Graças e paz. Graça e paz. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia. Poderoso é o nome de Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Pra te libertar, pra te livrar e pra te curar. Há um exército que se levantou. Há um exército que se levantou. Há um exército que se levantou. A corrente quebrou, Jesus te curou e te libertou. A corrente quebrou, Jesus te curou e te libertou. Jesus te alcançou. Glória a Deus. Jesus te libertou. Glória, Senhor. As correntes caíram. Jesus é vencedor. Graça e paz, Tony. Nenhum ouvido viu e nenhum olho viu o que Deus preparou. Glória a Deus, aleluia. Ninguém imaginou. Aleluia. Poderoso é o nome de Jesus. Glória a Deus. Poderoso é o nome de Jesus. O poderoso nome de Jesus. Pra te libertar, pra te livrar e pra te curar. Pra te libertar, pra te livrar e pra te curar. Pra te libertar, pra te Glória a livrar Deus, e pra te Senhor. curar. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus, Deus, igreja, obrigado, para graça e obrigado. paz. A gente está aqui hoje para dar uma Glória a palavrinha. Então a gente vai abrir hoje com o nosso louvor, porque hoje é ao vivo, né? Vamos falar um pouquinho do julgamento, né? Julgar ou não julgar, vamos ver isso agora na Bíblia. Enquanto isso, enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai cantando aqui, louvando e adorando o nome do Senhor, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Amém. A honra é dele, a glória é dele, Amém, tudo é amém, dele. Amém? Meu marido vai cantar mais um louvorzinho. Agora ou no final? Agora, pode cantar. Ah, tá bom. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O hino da por 5:45. Hino da harpa 5:45. Porque ele Vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. temor no ar. Glória a Deus. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Meu Ti. Jesus, que vivo está. Deus enviou Glória a Deus, Senhor. seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz sofrer Glória, Senhor. por meus pecados. Glória a Deus. Seja Mas glorificado, Pai, nessa live, seu nome, eu Senhor. vivo com
o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Glória a Senhor, aleluia. Que a Aleluia. minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Graças a Deus, Fernanda. temor não há, mas eu bem sei. Glória a Eu Deus. sei que E a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas Glória a Deus. mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Glória a amém. Deus, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Hoje a gente está aqui com mais uma palavrinha que Deus ministrou no nosso coração. Então a gente quer falar hoje sobre o julgamento que está lá no livro de Mateus 7:12, né? Que fala, né? Julgar ou não julgar, né? Não julgues para não ser julgado. Amém? Então a palavrinha ela fala mais ou menos assim, ó. Lá em Mateus 7:1 e 2, fala assim, ó. Não julgue para que não seja julgado, pois da mesma forma que julgarem, vocês também serão julgados, né? Então, e aí como explica? Essa palavra me veio porque todo mundo usa muito essa palavra, esse versículo, para a gente não poder julgar, né? Ficar isolado esse versículo. Não julgue para não ser julgado. Mas aqui, nós estudando a Bíblia, eu e meu marido, né? A gente descobriu que o Jesus não está falando que é para não julgar, que não pode julgar. Amém, igreja? Aqui diz, não julgue para não ser julgado, né? Mas lá não diz que a gente não pode julgar, né? Amém. Porque se a gente não pudesse julgar, lá na 1 Coríntios 5, versículo 11 a 15, lá fala assim, ó. Vamos começar pelo 10, né? No 10 fala assim, ó. Isso não me refiro aos imorais, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem os idólatras, né? Se assim fosse, a gente ia precisar sair do mundo. Amém. Então, quando ele fala de julgar, ele fala, se a gente não pudesse julgar, então, ele não está se referindo aos avarentos, aos imorais, né? O mundo, está se referindo à igreja, né? Por que eu te falo isso? Porque hoje em dia nós temos a gente aprende aquilo que as igrejas nos oferecem, né? O pastor nos oferece. Então, essa palavra não julgue para não ser julgada, às vezes ela é usada de uma maneira errada. Nós podemos sim julgar, nós podemos sim falar a partir do momento que nós estamos agindo certo, né? Estamos sendo reto, né? Diante de Deus, a gente pode julgar sim. Então, eu estou falando isso porque lá na 1 Coríntios, né? Tem uma palavra, tem um versículo que ele é muito forte, na 1 Coríntios, capítulo 5, né? Sim. Capítulo 1 5, Coríntios, de 11 a 13. De 11 a 13. Lê aí, Sim. bebê. 1 Coríntios, capítulo 5, de 11 a 13. E fala assim, ó. Mas agora estou dizendo que não deve se associar com qualquer um de seus irmãos na fé, que seja imoral, avarento, ladrão. Com essas pessoas vocês nem devem comer. Sim. Amém, igreja?
Pois como haverá de julgar os de fora da igreja, se vocês não conseguem julgar nem os de dentro? Amém? Amém. Então aqui a Bíblia nos dá, sim, autoridade para julgar, sim, né? Porque se nós que vamos julgar o mundo, se nós é que vamos julgar né, até os anjos, então aqui nós devemos julgar, sim. E aqui Paulo fala que realmente Deus vai julgar aqueles que estão fora da igreja, mas quem vai julgar quem está dentro somos nós. Somos nós. Então, essa passagem aqui, Paulo ele fala porque ele estava repreendendo a igreja. E julgar não de uma maneira tipo, Denise, julgamento. Não é assim, não porque a segunda parte que você falou, Mateus 7, 1 a 2, no final, quando Jesus falar que tem, nem sei em português, sabe, aquele negócio no olho. Quando Jesus fala lá da trave no olho, sim, né, e do argueiro, essa passagem, esse versículo, Jesus estava falando, tendo uma conversa com os fariseus. Sim. Né? Os fariseus estavam julgando o que Jesus estava pregando, então Jesus falou, né, para que primeiro ele tirasse Sim, quer dizer, primeiro vamos se santificar, vamos se fortalecer na fé, para poder ver nos seus pecados, nos seus defeitos, para poder ajudar o irmão que está na igreja, que está pecando, talvez sem saber. Aí sim a gente pode se permitir na igreja falar, irmão, tem uma coisa errada. Aí então, sim, é nesse sentido que ele fala. E o julgamento entre os irmãos existe sim, tá? Podemos julgar sim. Agora é certo, eu só posso julgar se eu não tenho nada a esconder. Porque às vezes a gente deixa de julgar uma coisa errada dentro da igreja, porque a gente está errado também. Então a Bíblia diz que nós temos que ser reto aos olhos de Deus. A partir do momento que você é reto, eu estou dizendo de ser de retidão, tá, gente? Eu não estou dizendo de ser santo puro, não. Porque pecador todos nós somos. Agora nós temos que ser reto aos olhos de Deus. Então nós devemos julgar sim. Amém? Porque é com o nosso julgamento, né? Da mesma maneira que nós vamos julgar, nós vamos ser julgados. Então, essa palavra não julgue é para que a gente não seja julgado. Mas a gente vai ser julgado de qualquer maneira. Então, da mesma maneira que eu vou julgar, eu vou ser julgada quando chegar lá no juízo final. Então, isso vai de cada um. Então, e com esse negócio dessa palavra de não julgar, que a gente vê tanta coisa errada dentro da igreja, né, irmão? A gente vê tanto, eu não estou falando nem das ovelhas, não. Porque quem vai dar conta das ovelhas para Deus é os pastores. Então, é com eles. Eles que estão juntando brasa na cabeça deles mesmo, né? Mas por a gente ver tantas coisas erradas dentro da igreja, a gente pegou esse versículo. Pessoas que não conseguem ler a Bíblia toda, a gente vai para o culto, escuta só a palavra do pastor e esquece, crente, de ir lá ver se é verdade aquilo. A gente tem que escutar a palavra do pastor, mas ir direto na Bíblia e ver, porque é a palavra da Bíblia. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a palavra da Bíblia, a gente não tem que ficar com o que a gente escuta, né? A gente tem que ouvir a palavra, ir lá na Bíblia e ver se está certo de acordo com o pastor falou ou não. Para isso a gente tem que ler a Bíblia toda. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem existido muitos casos chato dentro das igrejas, né? Eu mesmo já vivenciei vários casos dentro de igreja, né? Eu não estou falando de ovelha, eu estou falando de pastores, até porque eu sou ovelha. Então, por isso que eu falo que as pessoas falam que por a gente não poder julgar, já colocaram na nossa cabeça que a gente não pode julgar, aí a gente vai engolindo um montão de coisa que vai depois fazendo mal, né? E a gente vai botando aqui por causa desse negócio. Não pode falar, não pode julgar. Podemos julgar sim. Se tiver errado, a gente tem que julgar. Lá no versículo, na 1 Coríntios, lá capítulo 5, fala. Se tiver alguma coisa errada, nós temos que julgar sim e lançar fora do meio da gente. Né? Temos a mania de falar que, não, porque o joio tem que crescer com o trigo. A Bíblia, a palavra de Deus fala que o joio cresce com o trigo no campo. Depois de Jesus, o homem vem, né, corta o joio e leva o trigo para o celeiro. O campo aqui é o quê? O campo aqui é a igreja. O joio e o trigo é semeado no campo. É plantado no campo, no mundo.
Então ali vai deixar crescer aquele joio e o trigo junto no mundo, no campo, né? Depois vai vir o semeador, vai cortar aquele joio, botar fogo, lançar fogo, né? E pegar o trigo e levar para o celeiro. O celeiro significa igreja, né? Amém. Então, outra coisa que é um erro enorme por falta de discernimento é dizer que dentro das igrejas nasce o joio e o trigo. Não. Assim como nós temos que lançar fora, lá na 1 Coríntios 5, nós temos que lançar fora essas pessoas avarentas, ladrão, né? Porque a Bíblia foi escrita para a igreja, não foi escrita para o mundo, não. A Bíblia foi escrita para a igreja. Assim como nós temos que lançar fora os ladrões, os avarentos, aqueles que se acham os imoral, né? Pessoas perversas dentro da igreja, temos que lançar fora. Nem devemos comer com ele, lá no versículo de Coríntios fala, nós também temos que o trigo, ele não é dentro do... O joio não nasce dentro da igreja, não. O joio nasce fora da igreja. Tanto é que a palavra de semeador fala, o homem que plantou o joio, o trigo e o joio cresceu junto, fora da igreja. No mundo, né? Campo é mundo. Celeiro é igreja. Amém? Nós estamos dizendo isso porque a colheita está próxima, né? E vai ter muitos ais aí. Ai dos pastores. Se a gente for olhar na Bíblia, né? Quantos ais tem, né? Que falar dos pastores? Então, são muitos ais. Então, a gente tem que realmente prestar bastante atenção no qual alimento que a gente está comendo. Porque a gente está fazendo, hoje em dia, os crentes estão fazendo igual os fariseus, né? Hoje em dia, a palavra de Deus, ela virou, o evangelho, ele virou uma mercadoria. O evangelho, ele virou mercadoria. Cada banca, né? Cada um tem uma banca com alguma coisa para oferecer, né? Hoje em dia, vamos lá no culto da farinha. Hoje em dia, vamos lá, né? Vamos lá no culto da bênção, vamos lá. Aí cada um vai pegar o que ele quer. Cada um vai pegar o que quer. Porque nós estamos assim. Hoje em dia estamos assim. Interessante que a Bíblia fala assim, que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. É. Se algum de vós abrir, eu entrarei e ceiarei com vocês. Muita gente acha que esse versículo fala do nosso coração ou da nossa casa. Nós fala da igreja. É. Porque a E ceia... Jesus que toca na porta da igreja do Laodiceia. E se alguém quer abrir a porta da igreja, hoje em dia a gente está fazendo culto, adorando, né? E deixando Jesus pelo lado de fora. Estamos fazendo os nossos cultos. É culto da bênção, é culto da panela com azeite, é culto... A gente tem que encher a igreja. A né? Bíblia não pode se adaptar a gente. É a gente que tem que se adaptar à Bíblia. À Bíblia. Então, hoje em dia, estão assim, estão fazendo self-service, né? Estão indo para as portas da idade, estão indo para as igrejas, cada um montando sua banca e falar, ó, vem que hoje tem culto do milagre, amanhã tem culto da bênção, depois tem um culto do... né? E por final vai ter um louvorzão lá para deixar todo mundo feliz. Onde está Jesus aí? Porque Jesus está lá de fora. É. Amém, igreja? É muito triste isso. Jesus está assim, ó, eis que estou à porta e bato. Esse versículo não é para casa, não é para o nosso coração, é para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém de vocês abrir, eu entrarei e ceiarei com vocês. Amém? Amém. Então está falando da Santa Ceia. Ceiarei com vocês junto, falando da Santa Ceia, eis que estou à porta. Se alguém abrir, eu vou ceiar com vocês, né? Eu vou participar com vocês. Então é muito difícil para a gente que está nem começando no meio da nossa caminhada, eu e meu marido, a gente ficar apavorado por um monte de coisa que está acontecendo em Jesus de fora das igrejas, né? Hoje em dia a gente está vendo mais o nosso lado, né? Estamos na correria do dia a dia para, né? O culto que a gente oferece, qual é o tipo de culto que a gente oferece? O culto de quê? A gente está cultuando o quê em cima dos altares, né? Os altares infelizmente, estão todos corrompidos, né? Muitos altares corrompidos, muitos pastores corrompidos, né? A Bíblia lá, tem um versículo da Bíblia, que ela fala que o pastor, ele tem que ser reto aos olhos de Deus. Um pastor, né, ou um líder, ele tem que ser repreensível. Aí quando eu falo muito disso, né, de retidão, muita gente não gosta. Porque as pessoas acham que
que nós somos pecadores, sim. Eu não estou falando de pecado. Pecado, nós vamos pecar até o dia que a gente morrer, não tem jeito. Não tem jeito, a gente vai pecar. Mas a gente não vai... Quando Deus tirou a mulher que foi apedrejada, que Jesus falou, levanta, vai e não peque mais, né? Então ela não voltou para o pecado que Jesus já tinha libertado ela. E hoje em dia tem muito crente, muito pastores voltando para o pecado que Deus já tinha libertado. Amém? Então a gente tem que abrir nossos olhos espirituais, né? Nem tudo que a gente ouve na igreja, se a gente não for lá na Bíblia, se a gente não for lá examinar as escrituras, a gente vai comer comida estragada. É isso aí. A gente vai comer comida estragada. Então, eu deixo essa palavrinha aqui, né? Eu tinha um monte de coisa para falar, né? Ao vivo assim, que a gente faz no nosso esboço, mas Deus coloca outra coisa no nosso coração. Então, a palavra que eu tenho para dizer é que para a gente não se deixar se contaminar com tudo que a gente vê. Porque nem tudo que é oferecido está agradando a Deus. Nem tudo que está sendo oferecido nos púlpitos, nas igrejas, né? Está agradando a Deus. E a gente tem uma facilidade tão grande de ter um comichão no ouvido, né? A gente não quer ouvir. A gente só quer ouvir aquilo que agrada a gente, né? A gente não quer ser sacrifício vivo, né? Ninguém quer sacrificar seu Isaac. Ninguém quer sacrificar o Isaac. Ninguém quer. A gente quer ir vamos para a igreja para a gente oferecer um culto. Oferece qualquer coisa, menos culto, né, gente? O nego está oferecendo qualquer coisa, menos cultuar a Deus, né? A gente não oferece o nosso corpo, a gente não oferece a nossa alma, o nosso espírito, né? O nosso arrependimento, a gente não oferece em querer andar em retidão, a gente não oferece nada disso. A gente faz culto de um montão de coisa. E Jesus está voltando. Assim como ele vomitou a igreja de Laodiceia, ele vai estar vomitando essa igreja também. Quando eu falo igreja, é geral, né? É a igreja também. Deus está vomitando. Então, vamos falar em língua, lá, machuia, balahaus. Vamos, né? Vamos falar que o amor é lindo, que Jesus te ama, né? Que é pela graça. Jesus é amor. Deus é amor, mas ele também é um fogo consumidor. É justiça. Ele é justiça e julgamento. E tudo que a gente faz aqui nessa terra, tudo, Deus tem olhos para ver e ouvido para ouvir. Engana aquele crente que acha que Deus não está vendo. Não adianta eu ter uma vida, como eu já canso de dizer, não adianta a gente ter uma vida no altar impecável e ter uma vida imunda fora do altar. É isso aí. Tem muitos pastores que estão tendo vidas maravilhosas no altar, mas uma vida podre dentro de casa. Uma vida imunda. Uma vida vergonhosa. Você já presenciou isso? E eu já presenciei isso, né? Me lembro que uma vez eu tive um sonho muito que até hoje, né, peço discernimento. Deus me mostrou banheiros, né? Sujo. E dizia que eu tinha que limpar esses banheiros, né? Sujo, né? E realmente isso tem acontecido, já passei por 2 experiências, né? E não foi nada agradável. E essas 2 experiências que eu passei, né, com pastores, né, são tão sujas, foram tão repugnantes aos meus olhos, imagina os olhos de Deus, né? E esses mesmos pastores que eu tive esse tipo de experiência, hoje em dia estão em cima do púlpito, estão em cima do altar, estão aí sendo chamados para pregar, estão aí sendo chamados para... Ah, mas nós não podemos julgar porque a gente não sabe. Ei, como é que eu vou fazer um culto para Deus? Como é que eu vou fazer uma adoração a Deus, um culto, né? E não vou saber da vida do pastor? A gente tem que saber o histórico do pastor, nós temos que saber o histórico de quem está subindo no altar para poder promover um culto. Então é isso que está faltando nas igrejas, a gente está pegando qualquer um. E depois que tem lá, não vamos julgar, nós não podemos apontar. Ei, só não aponta aquele que tem um rabo preso. Só não aponta aquele que também é podre, que é sujo. Que a Bíblia fala, o sujo tem que se sujar mais.
O injusto tem que fazer mais injustiça. Amém. Tá? Mas o santo tem que se santificar mais. Então é isso que a gente quer. Eu prefiro me santificar. Mesmo se eu não estou falando de ser livre do pecado, que ninguém está livre de pecado. Ninguém vai ser. Uma coisa é a gente não estar livre do pecado. Outra coisa é você estar pecando, continuar no pecado e na cara de pau da gente falar que isso que não pode julgar, que é santo. É. Aí vai para cima dos púlpitos, vai para cima dos altares e vai promover um culto a Deus. Que culto é? Deus vai vomitar. Você aí, né, que está aí vendo aí. Acho que Deus não está vendo o que está fazendo. Então, hoje em dia está muito difícil, né? E as pessoas realmente estão tendo comichão no ouvido. As pessoas não querem ouvir. Os crentes não querem ouvir. A Bíblia não foi escrita para o mundo. A Bíblia foi escrita para as igrejas, para o cristão. Então tem muito ais de pastores, né? Que Deus tenha misericórdia, mas tem muitos pastores que estão juntando brasa para as próprias cabeças e vão realmente ouvir esses ais aí. Muitos ais. Eu não estou aqui como pastora, eu não estou aqui como membro, eu estou aqui como uma serva de Deus. Amém. Eu tenho que agradar o Senhor, né? Então a Bíblia, eu peço todos os dias para Deus me colocar num caminho reto, nem à esquerda nem à direita, no caminho reto, seja difícil, seja duro, mas que seja um caminho reto, que eu e meu marido sejamos retos aos olhos de Deus, né? Não livre de pecado, porque nós somos pecadores, né? E a gente não se envergonha de pedir ajuda quando a gente está pecando, está fazendo alguma coisa errada. A gente sempre pede ajuda aos pastores para nos ajudar, né? Mas isso não significa que eu tenho que aceitar tudo e engolir tudo, né? Porque Deus, esse ano foi um ano de colheita, ano que vem esse ano foi um ano de separação, Deus está separando, ano que vem vai ser um ano de colheita, Deus vai começar a colher, aí é onde ele vai peneirar mesmo, jogar, a palha vai ser queimada, né? E o que for bom ele vai guardar, né? Deus vai juntar. Porque hoje em dia nós não podemos falar mais nada, porque nós temos que nos calar. A gente tem que engolir tudo pela goela dentro, nós temos que nos calar, né? Ninguém quer se santificar e santificar o altar. Nossos altares estão contaminados, nossos pastores estão corrompidos. Eu conheço muitos pastores corrompidos aí de Nova Iguaçu, muitos. Eu não estou aqui para poder denegrir a imagem de ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. E tem muitos pastores corrompidos. Eu mesma andei fazendo, denunciando alguns aí que me feriram, né? Muitos mandaram eu abafar o caso. Abafei. Até onde Deus falou para mim abafar, mas onde Deus falou, fala é para falar. Né? E esses mesmos pastores, que eu não vou contar em detalhe o que aconteceu, esses mesmos pastores estão em cima do púlpito, cantando louvor para Jesus. Pior é aquele que está recebendo esse pastor, porque não vai vir só, os juízos não vêm só para esse que está impuro, não, que está no corrupto, não, é aquele que tá abraçando também. E cada membro da igreja é responsável também, porque ele é cúmplice. Se ele deixa fazer isso sem falar, pois é. Não pode. Então, muitos não vão... Ele vira cúmplice. E muitos... a gente não está aqui para ganhar like, a gente está aqui para poder falar a verdade. Né? Porque se eu não começar a minha vida com Jesus falando a verdade, não adianta. A Bíblia fala que liberta é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então temos muitos versículos na Bíblia, temos muitos capítulos, muitas passagens na Bíblia que falam de ai dos pastores. Já estamos no ai dos pastores, né? Já está chegando no ai dos pastores. Muitos versículos que falam das ovelhas também, né? Mas o momento agora, os dias agora não é para as ovelhas, né? Porque quem vai dar conta dessas ovelhas são vocês, pastores, que vai dar conta dessas ovelhas que vocês deixaram, se perdeu até cair no aprisco. Quem vai dar conta é vocês mesmos, né? Todos os dias eu peço e agradeço a Deus, peço pela misericórdia dele, para a gente estar sempre na presença do Senhor Jesus. Eu peço também para que Deus sempre nos livre, nós estamos aqui
para ser serva de Deus, peço para Ele nos livrar dos lobos devoradores, que tem muito, peço para Ele nos levar para um caminho reto, né? Porque se eu não for reta com Deus, não adianta eu subir no púlpito. Se eu não chegar para Deus, confessar os meus pecados, para Deus tratar os meus pecados, os pecados do meu marido, não adianta eu subir no púlpito. Mas se agir assim, se torna o quê? Como Jesus falou, hipócrita. É. Domingo está tudo bonito, eu canto, eu louvo a Deus, de segunda a sábado. É tudo errado. É pastores se prostituindo dentro da igreja. É pastores pedófilos dentro da igreja, eu conheço, né? Pastores se prostituindo, né? Quando eu falo se prostituir, né? A igreja se prostituindo com dinheiro sujo, né? Agora em tempo de eleição, o que mais vai ter, né? É o povo se vendendo por causa do CPMJ, então troca um voto para ficar isento do CPMJ da igreja, ou troca alguma coisa para poder barganhar alguma coisa ali na frente. Virou uma barganha. E de Jesus de fora. A palavra de Deus é sempre pela metade. As pessoas falam da palavra de Deus pela metade ali, pegam um versículo isolado e contam uma história naquele versículo e a gente tem que acreditar naquilo que está dizendo, que a gente... Como eles fizeram para Mateus, que você citou, 7, eles vão citar não julgueis. Não julgues para não ser julgado. Mas eles não lêem o capítulo todo, que fala no final, como a gente falou, né, que você tem que tirar primeiro o seu, como se chama, no olho, para poder ver e ajudar porque está na dificuldade. Quando Jesus fala nesse aí, Jesus está falando, Jesus quando ele fala de não julgue para ser julgado também, essa conversa começou lá na frente. No capítulo 6, Jesus está falando das ovelhinhas dele, né? Jesus aqui ele fala, né? Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, esses estão me recebendo, né? Se alguém fizer tropeçar desses pequeninos, né? Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, é melhor que amarrasse uma pedra no pescoço. Então aqui Jesus está contando uma história. Além dos fariseus, lá em Mateus ele fala, né? Ai do mundo. Mateus 18. Mateus 18 fala, ai do mundo por causa de um escândalo, né? Que nos faz tropeçar. As pessoas pegam essa palavra, mas a Bíblia fala que aquele que faz escândalo, que denuncia o escândalo também. Não, ai do mundo, que por causa do escândalo que não faz tropeçar, ele está falando daqueles que estão começando agora, fala das crianças, fala do novo convertido. Ai daqueles que faz um escândalo dentro da igreja para o novo convertido tropeçar. Então é isso que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala de ai daqueles, que muito usa isso como ai daqueles se julgar. Não. Aqui fala ai do mundo por causa do escândalo e das coisas que nos faz tropeçar. Então ele está falando, se você ler o texto todo, fala das crianças, dos pequenininhos, que são quem? Os remanescentes, os novos convertidos, aqueles que não conhecem a Bíblia, né? Então são versículos isolados que levam a gente à ignorância. Não a mim, que Deus tenha aberto muito meus olhos e os olhos do meu marido, né? Então, está lá no versículo 6. Então, fala, ai daqueles, né? Ai daqueles que recebem as minhas crianças, quer dizer, os remanescentes, novos convertidos, né? Em meu nome. E que fazem eles tropeçarem. Tropeçar o quê? Tropeçar na palavra. É ser enganado pela mentira, né? Enganar esses pequeninos. Ai, é melhor que coloque uma corda, uma pedra no pescoço, né? Então, o que acontece? O que nós vamos fazer? A gente pode julgar ou não pode julgar? A gente tem que ver o erro e tem que aplaudir, ou a gente, se tiver reto aos olhos de Deus, a gente podemos julgar. Porque senão a gente vai ter que fazer o quê? Pegar esse povo e amarrar uma corda no pescoço dele e, né, jogar no fundo do mar, né? Então, o que está acontecendo nas igrejas? As pessoas estão entrando burras, saindo ignorantes, os crentes. Porque, que não pode julgar, porque não pode falar o pastor. Pastor é a autoridade maior é Jesus. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Então, a autoridade maior sobre mim, minha cabeça, meu marido é Jesus Cristo, né? E pastor, ele é ovelha. Só que o pastor, ele se sente ovelha
quando ele tá sendo julgado, né? Aí ele quer se sentir vítima. Não, o pastor também erra, né? O pastor... Mas quando ele não... né? Aí descobriu o erro dele, descobriu o pecado dele, aí ele vem, o pastor erra também. Mas não vive no erro, não. O pastor, quando ele erra, tá? Se arrepende do erro, do pecado e sai do erro. Então, hoje a gente vê tudo ao contrário nessas igrejas de Nova Iguaçu. Tudo ao contrário. E Deus, quando ele vem, ele está passeando dentro das igrejas dele. Tanto a igreja grande como a igreja pequena, como tanto os grandes, os pequenos. Deus está vindo para fazer a colheita, para limpar mesmo, sacudir o tapete, a poeira mesmo. Nós não estamos mais na hora de a gente engolir, querer, as pessoas, os pastores querem que a gente engula tudo que eles fazem, para poder não, a gente não vai escandalizar. Não. Quer dizer, a gente pode ser, a ovelha pode sair no prejuízo, ficar chateada, porque tem pastores, né, marido, que até expulsa as ovelhas né? Larga de canto. Mas tem que, como ovelha, eu tenho que me posicionar. Se eu vejo uma coisa errada, que não bate com o que eu leio, porque o problema é isso também, tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Se ninguém abre a Bíblia para, como que é em português? Averiguar. Averiguar o que o pastor falou, pregou. Para ver se está certo. Nós temos uma ferramenta poderosa, é a Bíblia. É a Bíblia que vai nos mostrar exatamente o que a gente tem que fazer. Está tudo escrito aqui. É passo a passo, né? Isso aí. Então a Bíblia nos mostra ali, verdadeiramente, a Bíblia revela o caráter dos pastores, a Bíblia revela o caráter das ovelhas, a Bíblia revela como deve ser um pastor irrepreensível, honesto, reto aos olhos de Deus. Se você conhece um pastor que não é irrepreensível, não é honesto e não é reto aos olhos de Deus, ele não serve para te pastorear. Porque se ele não é exemplo da própria vida, como é que ele vai dar exemplo para a minha vida? A Bíblia diz que ele tem que fazer o ministério dele primeiro em casa, na casa dele, com a família dele, para poder fazer na igreja. Amém, igreja? O primeiro ministério começa na nossa casa. Isso aí. O primeiro ministério começa... Eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Exatamente. Eu não posso subir em cima do altar, pregar para casal se meu casamento é estragado. Eu não posso subir no altar, pregar para filhos se meus filhos estão fora do plumo, fora do rumo. Eu não posso subir em cima do altar, falar do pecado. Quando eu falo pecado, é o pecado que está aqui, os escândalos, né? Falar do ladrão, falar da prostituta, ou falar do avarento, ou falar... Se na minha casa eu tenho um ladrão, uma prostituta, um avarento. Então eu não posso chegar e falar. Então o que a gente faz? A gente está enganando a quem? Pastores e pastoras, ovelhas, a gente está enganando a quem? Que tipo de exemplo você está sendo para a sua família? Que tipo de exemplo você está sendo para o seu bairro? Que tipo de exemplo você está sendo para a sua igreja? Porque um pastor e uma pastora que não tem uma vida transparente com a sua igreja, com suas ovelhas, né? Não serve para estar. A Bíblia lá em Coríntios, vocês lêem lá, lá em Coríntios, 1 Coríntios, versículo 5. Não, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, 11 a 13, 15, aí até fala assim, mas agora estou dizendo, não deve se associar com qualquer que se diz irmão na fé, que seja imoral, que seja avarento, estou falando da igreja, que seja ladrão. Que seja corrupto, né? Esses vocês não devem nem comer junto. Então, quando ele fala imoral, é imoral sexual, imoralidade sexual. Imoralidade. Aí E tudo que é imoral, tudo que é imoral para Deus, não é só sexo, tudo que é imoral, né? Dinheiro sujo é imoral, tudo que é imoral, né? Fala assim, pois como haverá de julgar os de fora da igreja, se vocês não conseguem nem julgar os de dentro? Amém. Então, aonde está a palavra? Isso aqui é Paulo que estava repreendendo os crentes da igreja. Aonde está a palavra, então, que não podemos julgar? Podemos julgar, sim.
Nós podemos julgar sim. Nós, igreja, podemos julgar sim os nossos líderes se estiver errado. Sabe por quê? Porque a partir do momento que o líder está agindo, o pastor está agindo errado com a igreja, isso tudo vai respingar na gente, na igreja. Porque a oração com o pastor sujo não sobe, a bênção com o pastor sujo também a gente não recebe. Então isso tudo prejudica a gente mesmo. Né? A unção, gente, unção, dom de língua, isso não salva ninguém. Tem muita gente que peca de manhã, mente de manhã e expulsa demônios à noite. Tem pastor que adultera de tarde e vai fazer um culto à noite e vai libertar, vai curar a gente. Tem outros que rouba, né? Estelionatário, né? De manhã, à tarde ele está sendo usado para poder abençoar vidas. Porque isso aí é Deus que deu, a unção é Deus que dá. Entendeu? E a unção e os dons é Deus que dá. Né? É um presente que Deus dá. A minha pergunta, Denise, é como que ele se sente? Porque eles não se sentem disso. Eles não se sentem nada, porque já está com comichão no ouvido. Eles não vão sentir nada. Porque agora, eles preferem ter uma igreja cheia de membros. Hoje em dia, as pessoas querem membros, mas não querem ovelha. Verdade. Membro vai dar o dízimo ou a oferta. Então, a gente vai encher a igreja de pessoas. A gente está igual ao mundo. Vamos encher a igreja de pessoas, vai ganhar aquela oferta. Mas, para encher a igreja de pessoas... Olha só, gente. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Vou encher a igreja de pessoas para ganhar aquela oferta do dia, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um evento. É aonde vem a barganha. É aonde vem... É por isso que quando Jesus subiu no templo dele, saiu derrubando todas as barracas ali. Ele derrubou aquilo ali, ó, todas as barracas. Porque cada um chegou lá, montou tua barraca na porta da igreja, querendo vender o seu produto. E a gente está assim. É a campanha da farinha, é a campanha do casamento feliz... É a festa junina dentro da igreja para ganhar, para barganhar, né? E o culto de Deus. Porque um culto de adoração a Deus é só a gente ir adorar a Deus. Não precisa de campanha, não precisa de nada. É só a gente ir adorar a Deus. Corpo, alma, espírito e verdade. Isso é um culto de adoração a Deus. E hoje em dia a gente está fazendo o quê? A gente está botando campanha de tudo, porque a gente quer encher as igrejas. A gente não quer ter... a gente não quer arrebanhar as ovelhas, a gente quer ter membro. Membro é o quê? Membro é aquela pessoa que vai lá e paga, né, dá o dízimo e vai embora. Aliás, membro não, né? Isso é igreja cheia, né? Que vai lá, paga, dá o dízimo. Então vamos encher as nossas igrejas. Né? E é sempre com alguma distração, é sempre com alguma coisa, porque é só um culto de... Se falar de culto de oração, né? Hoje tem culto de oração, ninguém vai. As igrejas estão tudo vazias, ninguém vai para o culto de oração. A libertação? Aí chega a libertação, tá cheia. Revelação tá cheia. Se for a campanha da panela lá, da farinha, tá cheia. Se for... Então, que tipo de culto a gente está recebendo? Se a gente não consegue nem se santificar na presença do Senhor. Amém. A gente não consegue levar montar um altar dentro da nossa casa. Anos e anos dentro da igreja. Nosso filho continua nas drogas. Anos e anos dentro da igreja. Nosso marido continua ainda sem ser convertido. Anos e anos dentro da igreja. A gente está naquela mesma situação. Tem alguma coisa errada. Aí eu estou com aquela dificuldade dentro da igreja. Não, é porque é o Espírito Santo que toca, é na hora do Espírito Santo. Tem que saber aonde você está colocando o teu joelho. Porque Deus, ele responde sempre às orações do justo. É como a dracma perdida. A mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Ela tinha tanta coisa para fazer. A parábola da dracma, ela tinha tanta coisa para fazer. Ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher que orava, era uma mulher que buscava, ela era uma mulher que tinha o seu ministério na igreja, ela tinha tudo isso.
né? Ela tinha amigas, né? Mas quando ela perdeu aquela dracma dela, né? Era uma moedinha. O que ela fez? Ela parou tudo. Ela parou tudo e foi procurar aquela dracma perdida. Às vezes a gente tem muita coisa perdida dentro de casa, né? Muita coisa que se deu por perdido dentro de casa, que a gente precisa achar. Né? Isso é colocar a nossa casa em ordem. Pessoas que a gente desistiu de orar por ela, pessoas que a gente deixou de falar para ela seguir o caminho certo. É um irmão que ainda continua nas drogas e a gente fala, esse daí não adianta falar nada, eu já perdi até a vontade de orar, esse daí está nas mãos de Deus. Não, a gente tem que lutar por essas pessoas, porque é o nosso ministério. O ministério é a nossa casa. Não adianta eu querer fazer bonito em cima do altar se na minha casa toda quebrada. Sim. Meu marido que me bate, que xinga, né? Não adianta eu subir o monte, orar no monte, vou subir o monte. Deus não escuta a gente só no monte, não, escuta a gente no vale. É mais fácil Deus ouvir a gente no vale do que no monte. Porque no vale a gente está derramando o nosso coração. No vale a gente está se humilhando para Deus. No vale a gente está pedindo por misericórdia do que subir o monte. Então é melhor a gente ir para um vale, Deus ouvir a gente no vale do que no monte. Porque a gente sobe no monte, às vezes tem que subir, não. Né? Muitos falam, vamos subir o monte, não. Ei, cristão, está na hora de a gente descer para o vale. A gente tem que descer para o vale e ali se arrepender dos nossos pecados, porque a gente tem muito que se arrepender ainda. Muito que se arrepender. E a gente não aprende, a gente é igual o povo do Egito. A gente vira e mexe, está fazendo a mesma coisa errada, a gente cristão. Como é que a gente quer que o mundo siga a gente se a gente está fazendo a mesma coisa do mundo? Se você vai, hoje nas igrejas tem festa junina no mundo, tem festa junina dentro da igreja. Se você vai nas igrejas hoje, tudo que o mundo oferece a gente pega e coloca dentro da igreja para chamar a atenção. Porque só um culto de adoração, de louvar a Deus, um culto de oração, isso não basta. Então, hoje em dia é muito complicado. Então, a partir de hoje, eu vou fazer sempre minhas lives baseadas sempre numa palavra de Deus, né? Eu e meu marido, porque a gente está começando o nosso ministério. Aliás, nós estamos na caminhada. Aí muitos vão olhar nosso vídeo e falar assim, Denise, também era assim no meu tempo também. Quando eu tinha também esse tempo de ir, também era assim, tudo... Ei, onde é que está o seu amor? Acabou? Aquele primeiro amor? Porque isso aí é apostatar. Porque se hoje eu estou lutando por um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, né? Estamos aqui em defesa do evangelho puro, né? Aqueles que têm 40 anos na fé, tinham que estar fazendo o mesmo. Essa palavra já, primeiro amor, para mim não... Porque se tem primeiro amor, quer dizer que tem segundo amor também? Terceiro? Não, é amor. Amor a Cristo. É amor ao Cristo. Amor a Cristo, ponto final. E tudo que a gente faz para Deus é para agradar a Deus. É por amor a Ele. É tudo dele, para Ele. Então a gente não tem que fazer nada para a gente barganhar nada. Tem pastores que barganham até a oração. Misericórdia. Tem pastores que oram por você barganhando a oração. Tem pastores que sobem no monte e falam, Senhor, estou orando por essa pessoa, Senhor. Senhor, dá vitória a ela, Senhor. Dá vitória a ela, porque estou dando vitória para ela, está dando vitória para mim. Mas o que é isso, gente? Cadê o temor que a gente perdeu? A gente perdeu o temor a Deus. A gente não tem mais temor a Deus. A gente quer as coisas do nosso jeito. É a gente que dá as ordens para Deus. As ordens vêm da gente. Se o Senhor não me der a vitória, não, porque a vitória é minha. Nós não somos nada, nós somos trapo de imundícia. Nós não merecemos nada, fomos todos destituídos do céu, de tão pecador, de tão sujo, de tão imundo que a gente é. E a gente ainda quer ganhar honra, a gente ainda quer ganhar glória. A gente briga por causa de tudo. A gente está correndo tudo. A gente usa o nome de Deus para tudo, para barganhar, para ganhar vantagem, entendeu? Para mentir, para roubar, para tudo. A gente usa o nome de Deus, menos para pedir o arrependimento da gente, a sujeira que a gente esconde. A gente é tão sujo que a gente não consegue mais sentir o cheiro da nossa podridão. De tão sujo que a gente é.
E esse cheiro que está incomodando a mim, eu como pecadora, meu marido como pecador, imagina o nariz de Deus. Então eu deixo essa palavra aí para vocês, pastores, aí para vocês acordar, desperta a tu que dorme. Agora não é desperta mais igreja, não, porque a igreja está acordando. Quem está ainda no sono da indolência é os pastores. Quem está ainda no sono, entendeu? Daquele não vamos julgar, fingindo que não está vendo, são os pastores, são a eclésia. Não estou falando da eclésia, quando a gente fala a palavra eclésia, é chique, né? Deus tratou já com as grandes igrejas e vai começar a tratar com a gente, os pequeninos. A gente, aquela igreja lá nos confins do mundo. Porque nós somos os confins do mundo. A Bíblia diz que nós somos o último continente a ser evangelizado. Né? Mas graças a Deus tem igreja, Denise, no mundo. Ainda tem. Naqueles países que são perseguidos, tipo na China, no Oriente Médio. É verdade. E lá essas igrejas, elas sabem o preço da perseguição, elas sabem o amor a Deus, elas guardam isso. Elas têm muita fé em Deus. Ainda tem remanescente, ainda tem povo de Deus de verdade, que adora Cristo, que adora a Deus de espírito e verdade. Ainda tem gente querendo realmente levar o evangelho, né, aos olhos de Deus, limpo. Ainda tem gente querendo se santificar, sim. Tem gente querendo ser transformado, sim. Tem gente querendo ser reto ainda. Tem muito cristão querendo ser reto aos olhos de Deus. E são por esses cristãos, por esses remanescentes, que eu boto meu joelho no chão e meu marido, a gente Amém. Ora todos os dias, Senhor, que o Senhor venha, Pai, guardar esses que estão vindo agora, esses que o Senhor vai levantar, porque Deus vai sacudir o tapete e muitos vão cair para Deus levantar outro. Muitos vão cair para Deus levantar outro. Amém, Marco Aurélio? Pai do Senhor, Deus vai levantar. Eu ainda oro, sim, para aqueles remanescentes que quer realmente fazer a obra do Senhor sem intenção de barganhar, quer realmente fazer a obra do Senhor de coração mesmo, se entregar à obra do Senhor. Então é esses que Deus que a gente ora, é esses que Deus está levantando. Tem muitas igrejas ainda boas. Quero dar a paz do Senhor para a igreja do pastor Kleber, lá, né, que também levantou a igreja dele em nome de Jesus. Amém, Deus vai honrar muito ele. Pastor Silvio também, Bispo Silvio também, pastora Georgina também, pastora Georgina, uma grande serva de Deus. Então, quero que Deus abençoe a vida delas, ainda tem muitos. E é por causa desses pastores, que eu citei o nome aqui, outros, né, que eu coloco o meu joelho de pé. Aí sim, né, por essa causa eu me coloco de joelho para abençoar o ministério desses pastores que realmente, né, vão pela verdade, realmente estão sendo retos aos olhos de Deus, mesmo que aqui não saiba, mas está pedindo orientação para andar reto aos olhos de Deus. Então, é essa palavra que a gente deixa hoje aí. Então, julgar ou não julgar. Vamos se lembrar, talvez, do José, não? Terminamos com vamos julgar ou não julgar. Então, na passagem de José que fala. José, em Gênesis. Lá em Gênesis, José, o que ele fez, José? Ele, tudo que os irmãos deles faziam, José ia e contava para o pai. Aí os irmãos dele chamavam o pai dele o José de fofoqueiro. José, tu é fofoqueiro, tudo que a gente faz, tu conta pro nome do pai. Né? Então, José, ele denunciava o pecado dos irmãos. Ele denunciava tudo aquilo que os irmãos faziam para o pai. Mas ele não denunciava por mal para fofocar. Ele não denunciava para fofocar. Ele fazia para que os irmãos dele voltem para Deus. Ele fazia nesse sentido. O que ele fazia? Quando ele contava tudo para os irmãos, para o pai, o que os irmãos faziam, não era para poder fazer fofoca, não. Ele fazia isso para honrar o nome daquela família. Amém. Né? Que era uma família, né, de honra, naquela época vivia de honra. Então José contava justamente para não sujar o nome da família. E outra, para que ele não viesse fazer aquilo que os irmãos estavam fazendo. Né? E nem por isso José deixou de ser governador, porque ele julgou o pecado dos irmãos. Porque ele abriu a boca para falar a verdade para o pastor, para o pai dos irmãos.
E Deus não deixou de escolher José porque falou a verdade. Pelo Deus não contrário. deixou de escolher José porque José julgou os irmãos dele. Sim. Deus não deixou de escolher. Então, cristão, a gente tem que denunciar sim, a gente tem que falar sim, porque é um aprisco, meu filho, que pode ir pro... E toda ovelha que segue um pastor cego, ela cai lá do penhasco. Mas eu acredito assim, se nasceu realmente de novo, o Espírito Santo vai te incomodar para falar, você tem que falar. Tem uma coisa errada lá, o Espírito Santo vai te tocar e vai falar, você tem que denunciar isso aqui. Você não pode ficar quieto assim. Ou senão quer dizer que você não nasceu de novo. Né, mas hoje em dia não está mais assim, meu marido. Por que não está assim? Porque hoje em dia, hoje em dia, o certo virou errado, o errado virou certo. Simples assim. Eu não vou falar porque eu não quero fazer o mal, não. Eu não vou falar porque eu não quero problema com meu pai, com meu irmão. Eu não quero ter problema com Deus. Se eu tenho um irmão meu que ele está roubando, que ele está tá se prostituindo sexualmente, eu vou falar sim pro pastor, porque o pastor tem que tomar providência. Se eu vejo um pastor que ele está fazendo a mesma coisa em cima do púlpito, eu vou falar, porque é essa mão que ele coloca na minha cabeça. Então eu vou falar sim. Por que eu tenho que ficar quieto? Eu não vou chegar no meio de todo mundo e falar, mas eu vou chegar pro pastor e vou falar. Pastor, tá passando isso na sua vida. Se ele falar que eu não tenho que muitos falam isso. Nova convertida não tem que se meter. Entendeu? Novo convertido não tem que se meter. É para aqueles que não lêem a Bíblia. Graças a Deus a gente tem lido bastante a Bíblia. Deus tem aberto nossa visão. Então eu vou falar. Porque senão vai ser pior. É a igreja que sofre. É a igreja que cai em maldição. Porque um pastor, quando ele está agindo errado em cima de um púlpito, toda a igreja sofre. Um pastor, quando ele está roubando a igreja, toda a igreja sofre. Um pastor, quando ele está mentindo à noite, pregando a palavra toda a igreja sofre. Ele vai continuar com a unção, sim. Ele vai continuar com os dons, sim. Porque isso é presente que Deus dá. Mas, uma hora chega a conta. Uma hora chega a conta. Ele vai chegar. Deus te deu o dom, os dons. Deus te deu a unção. Deus te deu, mas uma hora, aquilo que Deus te deu de presente, se você não souber usar, uma hora chega a conta. A Bíblia fala que há muitos que Deus vai dar e há muitos serão cobrados. Então, uma hora chega. Então, você pode mentir à noite e profetizar de noite. Pode mentir de dia e ir lá subir no altar e profetizar. Deus vai te usar. Você pode roubar de dia e chegar em cima do altar e curar um enfermo. Deus vai te usar. Você pode se prostituir de tarde, chegar em cima do altar, expulsar demônios. Deus vai te usar, sim. Mas a conta vai chegar. A conta vai chegar. Amém, igreja? Amém, amém. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer live, sim, eu e meu marido, mas vai ser sempre para denunciar e para mostrar as verdades que está escrito na Bíblia, que muitos, infelizmente, muitos são ignorantes da palavra. Muitos cristãos ainda são ignorantes da palavra, muitos crentes, principalmente os crentes da Baixada Fluminense, que além de ser preguiçosos para ler a Bíblia, então vamos ouvir a palavra do Senhor. Também gosto de ouvir a palavra, mas eu chego em casa, eu vou lá e vejo. E se eu vejo alguma coisa que o pastor falou ali, um dia eu chego, peço uma reunião e falo assim, pastor, me explica isso aqui que o senhor falou, que eu não estou entendendo. Porque o que responde às nossas orações é a Bíblia. O que responde às nossas perguntas é a Bíblia. Então é aqui que nós temos que nos guiar. A gente não pode ouvir uma palavra, porque todos eles falaram, todos eles não sou eu. Eu vou ficar com o que a palavra de Deus fala. Então a palavra de Deus, lá no versículo de Mateus, quando fala, não julgues para não ser julgado, a palavra não está dizendo, não pode julgar. Não julgue para não ser julgado, só não julga aquele que tem alguma coisa para esconder. Aquele que tem alguma coisa para esconder, você não vai julgar nunca, porque se ele julgar, ele vai ser descoberto. Isso que quer dizer esse versículo.
Não julgue se você não está com capacidade. Agora, de julgar. se você está... Se você está sujo, como você vai julgar? Por isso que é eles o falam... sujo falando do julga. mal lavado. Então é melhor a gente falar assim, ó, não aponta, porque você tem medo de ser apontado. Então aquele que tem medo de ser apontado realmente não vai Toma julgar. cuidado com esses irmãos que te falam assim, porque com certeza eles têm uma coisa bem oculta atrás, uma coisa que eles esconderam. Mais ou menos. Com certeza. Entendeu? Então, deixa essa palavrinha para vocês hoje. Amém. Amém? Foi bem, E a gente vai obrigado, voltar com Senhor. mais assunto assim. Isso não é polêmica, não. Porque as pessoas, Não, a nada Denise disso. é polêmica, a missionária Denise é polêmica. E outra coisa, muitos vão dizer, ela nem se levantou a missionária. Eu sou missionária de Jesus. Porque a palavra missionária significa levar o evangelho. Amém. A palavra missionária nunca foi título para ninguém. Como pastor, como presbítero, como apóstolo, isso não é título. Isso aí não era título, isso aí foi dons de serviço que a igreja ganhou. Isso não é título, não. Todo mundo é missionário. Todos nós somos missionários, todos nós somos presbíteros. Isso aí foi Paulo que distribuiu. Né? Então, Deus deu para uns apóstolos, outros presbíteros, outros, mas isso não é título, como a gente usa hoje em dia, não. Tá? E a palavra missionária, aqui missionário, é aquele que leva o evangelho. Eide, a Bíblia fala, para a gente ir, né, até os confins da terra e levar o evangelho. Então, isso significa a palavra missionária, né? Então, missionária sim. Então, a gente vai vir sempre com uma palavra na Bíblia para explicar direitinho. Não é que a gente saiba demais, não. Muito pelo contrário. Fizemos muitos conhecem a gente sempre pergunta. A gente sempre está perguntando, porque eu sou muito humilde nessa parte. Quando eu não sei, né? Muito humilde para pedir ajuda. Porque primeiro Deus está tratando a nossa humildade. Quem não é humilde de pedir ajuda, né? Não pode ser humilde para servir Jesus. E a gente é muito humilde para pedir ajuda das coisas que a gente não sabe. Muita coisa a gente não sabe. Muita coisa Deus te revelou na palavra dele. Para mim, de tanto eu conversar com ele. Ele que revelou muitas coisas na minha vida. Porque às vezes eu perguntava para algum pastor, né? No fato da gente aqui estar sem, como eu falei, sem, né, proteção, autoridade espiritual nós temos, que é Jesus, né? Cobertura espiritual. Cobertura também é Jesus, mas a gente sempre precisa de um pastor para, né? Poucos abriram a Bíblia para ler comigo. Poucos se interessaram em estudar a palavra comigo. Então, como eu posso seguir um pastor que não se interessa em estudar a palavra de Deus como uma ovelha? Como eu posso crer num pastor que, quando eu falo, vamos estudar a palavra de Deus, né? Ele muda de assunto, eu não sei. Mas existe, tem. Com certeza tem pastor assim. Mas tem pastor bom ainda. E é esse pastor que a gente vai fazer por essa causa. A gente vai se colocar de joelho. Amém. E essa causa, os pastores que estão realmente querendo fazer a obra, estão realmente querendo, né? Para ser abençoado, né? Porque abençoado, vai abençoar. Se a gente abençoar, nós também vamos ser abençoados. Então ainda existe pastores ainda honestos, existe pastores que querem realmente fazer a vontade de Deus, existe ainda muitos pastores, mas para isso nós temos que lançar fora aqueles que não querem fazer isso. Temos que lançar fora aquilo que está escrito na 1 Coríntios 5, versículo 11 a 13. Esse nós temos que lançar fora. A Bíblia não falou que nós temos que colocar isso para dentro. Temos que lançar fora. Amém, igreja? Fica na paz aí. Paz, e até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês aí, tá? Em nome de Jesus, tá? E que essa palavra sirva para uns. Eu sei que vai servir, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, né? E cristão, e crente, pastor, se arrependa enquanto é tempo. Amém. Coloque a sua vida em ordem enquanto Deus está dando oportunidade. Se arrependa. Limpa o seu altar na tua casa, limpa o seu altar na tua igreja. Se arrependa, pastor, enquanto há tempo, porque as portas da graça estão se fechando. Amém. A porta da graça está se fechando. Hoje em dia tem uma maneira de usar o versículo assim, ó. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aí as pessoas acham, é a porta de emprego, é a porta do trabalho, é a porta... Isso aí Deus dá com misericórdia.
Quando Deus fala a porta que Deus abre e ninguém fecha, a porta que Deus abre e ninguém fecha, a porta que Deus fecha e ninguém abre, Deus está significando a porta da graça. Quando Ele fechar, Ele não vai abrir mais. É isso aí. É a porta da graça. Então a misericórdia ainda está aí, Deus ainda está com a mão estendida, derramando a misericórdia dele. Mas um dia vai acabar. Mas um dia isso vai acabar. Fechar. E Amém, muitos serão chamados, sim. Muitos serão chamados. Mas poucos serão escolhidos. Pouco, mas muito poucos serão escolhidos. Então o que a gente precisa rever como é que está a sua vida em Deus, como é que está a sua vida na sua casa, pastor, pastora, como é que está a sua igreja, o seu altar. E o que você está oferecendo, qual tipo de culto você está oferecendo a Deus. Ou se Jesus tem ficado do lado de fora. Porque às vezes o culto está pegando fogo dentro da igreja, mas Jesus está do lado de fora. Então está na hora de a gente abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, essa é a porta da igreja. Eu entrarei e cearei com vocês. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.